Pode parar tudo o que você está fazendo, porque o que aconteceu nos bastidores do Maracanã depois do título é uma bomba de proporções monumentais e você precisa saber a verdade agora. O zagueiro Léo Ortiz não se calou, ele foi visceral, ele foi histórico e rasgou o verbo contra a diretoria do Flamengo. Mesmo com a taça no peito, o Léo Ortiz escancarou a indignação do elenco e disse com todas as letras: faltou respeito com o ídolo do clube. É isso mesmo, o Felipe Luiz foi tratado de uma forma vergonhosa, humilhante, e o grupo está revoltado com a maneira que o BAP e o José Botto conduziram essa demissão covarde. A gente ganhou o Carioca, é o nosso 40º título, mas o clima é de revolta, porque a forma como o Felipe foi comunicado é um absurdo que mancha a grandeza do Flamengo. Vamos analisar cada vírgula desse desabafo do Léo Ortiz, porque isso aqui é um tapa na cara de quem acha que o Flamengo é empresa fria e não um clube de coração e ídolos. O Léo Ortiz disse que foi uma semana atípica, uma semana triste, e ele foi cirúrgico ao dizer que o principal é a maneira como se trata um ídolo. Olha o padding disso, nação. O Felipe Luiz colocou o Flamengo acima de tudo, sempre. Ele ganhou tudo como jogador, e como treinador ele foi monumental. O Léo Ortiz foi claro, não é que não possa criticar, o trabalho pode ser avaliado, mas a maneira como fizeram foi um erro grotesco. O cara estava vindo de uma goleada de 8-0 no Madureira, estava na coletiva falando com amor ao clube, e assim que saiu da sala de imprensa, o José Botto chegou e disse que ele não continuava. Isso não é profissionalismo, isso é covardia. É uma falta de respeito que no Brasil virou regra, mas no Flamengo tem que ser exceção, porque nós somos gigantes. E quem deu a ordem? A apuração é clara e você precisa entender essa narrativa de injustiça. O presidente BAP ligou para o José Botto e exigiu a demissão imediata. Não esperou o dia seguinte, não esperou uma reunião no Ninho, foi ali, no calor do momento, pelo telefone. Isso é tratar o Flamengo como se fosse um brinquedo. O Felipe Luiz tinha 70% de aproveitamento na ação. Vocês têm noção do que é isso? São 64 vitórias em 101 jogos. O cara levantou 7 taças, Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, Supercopa, tudo. Ele ganhou tudo e foi chutado como se fosse um qualquer. O Léo Ortiz falou que eles, jogadores, também erram e merecem críticas, mas o respeito com quem representa o manto é inegociável. O Felipe foi pego de surpresa, o elenco foi pego de surpresa. Como é que você trabalha num ambiente onde um ídolo dessa magnitude é descartado igual lixo após uma goleada histórica? A gente precisa comparar isso com os fracassos do passado. O Flamengo já teve dirigentes que respeitavam a história, mas essa gestão está passando do ponto na arrogância. O Léo Ortiz disse que o grupo já está focado no Leonardo Jardim, porque eles são profissionais e querem vencer, mas a mágoa está ali, o vestuário está ferido. Imagina o Jardim chegando nessa situação com os jogadores dando declarações fortes assim. O Jardim assumiu e já foi campeão, é verdade, mas ele herdou um time que ama o antecessor. E o Paquetá já tinha falado, agora o Léo Ortiz reforçou. O Flamengo é grande demais para essas mesquinices. O Léo Ortiz questionou o que a torcida pensa e eu sei o que vocês pensam. A gente quer resultado, mas a gente não aceita que tratem nossos ídolos assim. O Felipe Luiz é a cara do Flamengo vencedor dessa década. Isso que o Léo Ortiz fez foi um ato de coragem monumental. Ele sabe que pode ser retaliado pela diretoria, mas ele preferiu estar ao lado da verdade e da torcida. Ele disse que a maneira como foi tratado foi onde mais falharam. O Felipe Luiz sempre tratou o Flamengo com um respeito sagrado. O cara estudava 24 horas por dia, ele respirava o clube. E receber a notícia pelo José Botto, porque o BAP mandou por telefone, é de uma insensibilidade que não cabe na Gávea. O Flamengo tem que ser um exemplo de gestão, e gestão também é tratar pessoas com dignidade. O Léo Ortiz foi a voz de milhões de rubro-negros que estão com o nó na garganta, mesmo sendo campeões. Agora, o foco muda para o Brasileirão e a pressão em cima do Leonardo Jardim vai ser dobrada. Na quarta-feira, às 21h30, tem o Cruzeiro no Maracanã pela 5ª rodada. O Flamengo precisa subir na tabela, precisa sair daquela 11ª posição vergonhosa. E o Jardim vai ter que lidar com esse fantasma do Felipe Luiz que vai rondar o Maracanã enquanto essa diretoria não entender que respeito se conquista com atitudes, não só com títulos.
O Léo Ortiz deixou claro: a gente respeita o mister que chegou, mas a gente não esquece o que fizeram. Essa narrativa de injustiça é o que vai mover o elenco ou o que vai derrubar o ambiente se o Jardim não tiver muito jogo de cintura. Vocês concordam com o Léo Ortiz? O Flamengo falhou com o Felipe? É claro que falhou. O cara tem 70% de aproveitamento e 7 títulos. É um número absurdo. É um aproveitamento de campeão do mundo. Demitir um cara desses depois de um 8-0 é uma loucura que só existe na cabeça de quem não entende de futebol e só pensa em política interna. O Felipe merecia uma saída digna, uma homenagem, um Maracanã lotado dizendo obrigado, e não uma nota oficial e um telefonema do BAP pro Boto. O Léo Ortiz foi gigante no desabafo. Ele mostrou que o grupo tem caráter, e o Jardim vai precisar desse caráter na quarta contra o Cruzeiro, porque o Campeonato Brasileiro é a nossa prioridade agora. A gente ganhou o Rio, mas a gente quer o mundo, e para ganhar o mundo, o ambiente tem que ser sério. O que a diretoria fez foi jogar gasolina numa fogueira que já estava acesa. O Léo Ortiz disse que foi triste pela maneira que um ídolo foi tratado, e isso vai ficar marcado na história dessa gestão. O Felipe Luiz sai como um gigante, muito maior do que quem o demitiu. Os números não mentem, as taças não mentem, e o carinho dos jogadores é a maior prova de que o trabalho era bem feito. Na quarta-feira, o Maracanã vai estar de olho no Leonardo Jardim, mas também vai estar de olho em cada atitude dessa diretoria. O Flamengo é do povo, não é de meia dúzia de cartolas que acham que podem tudo. Estejam preparados, porque o jogo contra o Cruzeiro vai ser um divisor de águas. O Jardim precisa vencer e convencer para que essa crise de respeito não vire uma crise de resultados. O Léo Ortiz já mandou a real e o elenco está fechado. Agora é ver se a diretoria vai ter a humildade de reconhecer que errou na forma, ou se vai continuar nessa arrogância monumental que só atrapalha o Mengão. A gente é campeão carioca, mas a exigência aqui é sempre no topo. E o topo exige ética e respeito aos que construíram a nossa história vitoriosa. Conclusão. Em resumo, o zagueiro Léo Ortiz criticou duramente a diretoria do Flamengo pela forma como o técnico e ídolo Felipe Luiz foi demitido, afirmando que faltou respeito com quem sempre colocou o clube acima de tudo. Felipe foi comunicado da decisão do BAP logo após uma goleada de 8-0, mesmo tendo 70% de aproveitamento e 7 títulos conquistados. Agora, o Flamengo segue com Leonardo Jardim e foca no confronto contra o Cruzeiro pelo Brasileirão nesta quarta-feira. E aí, nação? O Léo Ortiz está certo em escancarar a falta de respeito da diretoria ou ele deveria ter ficado calado por causa do título? O BAP e o José Boto passaram dos limites com o Felipe? Comenta aqui embaixo, porque a tua opinião é o que move esse clube e a gente não vai se calar diante de injustiças. Se você quer as notícias diárias, verídicas e viscerais do Mengão, se inscreva agora, ativa o sininho e não perca nenhum detalhe dessa guerra de bastidores. Vamos pra cima deles, Mengão! Tamo junto!